Olá pessoal, boa noite! Mais uma vez passando aqui conversar um pouquinho com vocês. Bem-vindo, esse é o meu canal de terapias integrativas Roseli França. Gratidão por você estar assistindo, né? Mais um episódio aí de conhecimento. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre o papel das emoções na saúde no corpo humano, né? Na saúde humana. E eu vou dar um spoiler também aqui, ó, do meu caderno terapêutico, que na verdade ele é um livro, né? Por enquanto ele ainda está em caderno, mas ele é um livro aonde ele traz aqui bastante informação para o leitor e ele também ele ensina o caminho para a plenitude do ser. E o caminho para a plenitude do ser é ter consciência, né? De tudo que eu faço no meu dia a dia, de como que eu estou vivendo, como que eu estou me alimentando, como que o ambiente onde eu vivo influencia na minha vida, como que está a minha comunhão com Deus, né? Então tudo isso tem aqui nesse livro. Ele é um livro de desenvolvimento pessoal e tem bastante explicação aqui para vocês, até a nível de cura também, como que acontece a nossa cura a nível mental, né? Porque a cura está dentro de nós. E quando eu faço o equilíbrio psicológico, o equilíbrio mental, o equilíbrio físico, então tudo se alinha e você entra em processo de cura. E aí sim você pode viver uma vida plena, o que é plena? Cheia de paz, de harmonia, de alegria, de saúde, alegria de viver, prazer em viver. Né? Porque quem não vive uma vida plena vive na escuridão interna, né? A escuridão da alma. Tem pessoas que vivem em dor, em insatisfações, que vivem em relacionamentos abusivos, que não fazem o que gostam. Talvez tem pessoas que estão em um trabalho também, um ambiente profissional ou uma profissão que não gostam, né? Gostariam de fazer outras coisas, mas se sentem presos em certas situações que não conseguem resolver. E tudo isso vai gerando ansiedade, inquietação, né? E mexe com as nossas emoções. Então, eu vou dar um spoiler aqui do meu livro, As Sete Leis Universal e o Caminho para a Plenitude, tá? Eu vou ler o capítulo 6, que vai nos dar bastante entendimento, né? Sobre o papel das emoções na saúde. Ele também é com embasamento científico, tá? Então, aqui, vou ler um pouquinho para vocês. O papel das emoções na saúde. As emoções são essenciais para a saúde física e mental, influenciando não apenas nossos sentimentos, mas também o funcionamento do corpo. Em uma sociedade que valoriza cada vez mais o bem-estar, é crucial entender como as emoções afetam a nossa saúde. Pesquisas recentes mostram que as emoções negativas, como estresse, ansiedade, depressão, estão fortemente ligadas ao surgimento de doenças crônicas, enquanto as emoções positivas, como alegria, gratidão, amor, favorecem a saúde e a vitalidade. Um estudo da Universidade de Harvard publicou em 2023 revelou que indivíduos com uma atitude positiva em relação à vida têm 30% menos chances de desenvolver doenças cardíacas. Veja só, indivíduos com atitude positiva em relação à vida têm 30% menos chances de desenvolver doenças cardíacas. Isso evidencia o impacto direto do estado emocional na saúde física. Além disso, a relação entre as emoções e o sistema imunológico é bem estabelecida. Emoções negativas podem, olha aqui, presta atenção. Emoções negativas podem enfraquecer a resposta imunológica, tornando o corpo mais suscetível a infecções e doenças.
reconhecer e gerenciar suscetível. Vamos ver aqui. Me atrapalhei aqui um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Então, reconhecer e gerenciar as emoções é um passo fundamental para promover a saúde de forma holística. O que é holística? É de forma mental, emocional e física. Porque o terapeuta holístico, ele vê o ser humano como um todo. Então, a gente trata o psicológico, o emocional, o equilíbrio corpo físico, também o espiritual, né? Então, tudo tem que estar alinhado, tá? Para a pessoa estar em vida plena, estar em harmonia, em alegria. Também tem a ver com o eixo intestino-cérebro, né? Então, se tiver ali esse eixo intestino-cérebro também em desequilíbrio, a pessoa vai estar em depressão, em crise de ansiedade, né? Vai estar ali doente, tá? Até a nível psicológico também. Vamos aqui voltando então. A psicologia contemporânea destaca a importância da inteligência emocional, que envolve a habilidade de identificar, compreender e regular as próprias emoções e a dos outros, que é o que eu faço, tá? Terapeuta holística integrativa. Eu trabalho aqui identificando os eventos, identificando os eventos traumáticos, pós-traumáticos, identificando quais são as emoções, sentimentos, identificando quais são os equilíbrios a nível também físico, né, de hormônios, vitaminas, minerais, alimentação, né, sono, né. Então, esse é o meu trabalho, tá? Vamos lá. Aí tem uma pesquisa aqui, né, que Daniel Goleman, em seu livro também da inteligência emocional, enfatiza que essa competência é tão vital quanto o QI para o sucesso pessoal e profissional. Ao aprimorar a inteligência emocional, os indivíduos podem fortalecer suas relações interpessoais e, consequentemente, melhorar sua saúde mental e física. O impacto das emoções na saúde vai além do bem-estar individual. É um estudo realizado pela Universidade de Stanford em 2024, que demonstrou que ambientes de trabalho que priorizam a saúde emocional dos colaboradores resultam em maior produtividade e menor absenteísmo. Isso sugere que, ao fomentar um ambiente emocionalmente saudável, não apenas elevamos a qualidade de vida dos indivíduos, mas também beneficiamos a sociedade como um todo. Que a pessoa ali, estando alegre, estando feliz, estando equilibrada, ela vai atender também a sociedade, né, com mais amor, com mais carinho, com mais compreensão e com mais educação também, né? Então é importante destacar que as emoções não são meras reações passageiras. Elas podem se transformar em padrões que afetam a saúde a longo prazo. Emoções não resolvidas, como raiva ou tristeza, podem se manifestar fisicamente, contribuindo para a condição como hipertensão, distúrbios gastrointestinais e até câncer. Então, a medicina psicossomática, que investiga a interconexão entre mente e corpo, olha lá, a interconexão entre mente e corpo, que é o que eu faço, né? A conexão ali entre cérebro, entre intestino e cérebro, então mente e corpo, né? A nível neurobiológico. Fornece evidências de que tratar as emoções é tão crucial quanto abordar os sintomas físicos, né? Então, é crucial a gente ali equilibrar o emocional, mas também equilibrar o corpo físico, seja hormônios, vitaminas, minerais, alimentação equilibrada, exercícios físicos, né? Para sair ali do sedentarismo, tá? Por isso, cultivar emoções positivas deve ser uma prioridade prática, né? Uma prioridade prática. Então, como meditação, a meditação, pessoal,
Eu, antes, quando eu não sabia o que era meditação, eu sabia o que era oração. Mas meditação é você parar, você, sabe, olhar para dentro de você, você se conectar com o seu eu e perceber, né? É você analisar como que você está se sentindo no seu dia a dia, o que você precisa mudar, quais são as ações que você precisa tomar, o que está lhe agradando, o que não está, quais são as situações a serem resolvidas. Então é você entrar ali em conexão com o teu eu interior e analisar, porque nesses tempos, né, de internet, a gente quase não se conecta mais, né, não olha mais para dentro de si, né, para ver o que eu preciso mudar. A gente está olhando tudo fora e buscando felicidade fora. E não é assim, você não vai encontrar felicidade fora de você. A cura, a felicidade, está tudo dentro de você, né? Então a meditação é bom para isso, para você perceber, né? Se perceber. O que você está sentindo, né? O que você precisa mudar, o que você gostaria de fazer, né? Ou de ser, ou, né? E aí você consegue identificar muitos erros ali que a gente faz no dia a dia, né? Então aqui, ó. Então, a medicina psicossomática que investiga a interconexão entre mente e corpo fornece evidências de que tratar as emoções é tão crucial quanto a abordagem aos sintomas físicos. Por isso, cultivar emoções positivas deve ser uma prioridade prática, né? Então, como a meditação, a gratidão, a terapia cognitiva, né? Que é o que eu também faço, têm se mostrado eficazes na promoção de um estado emocional saudável. A meditação, por exemplo, não apenas reduz o estresse, mas também melhora a função cerebral, a saúde cardiovascular. Um estudo da Universidade de Wisconsin, publicado em 2023, indicou que a prática regular da meditação pode aumentar a densidade da matéria cinzenta em áreas do cérebro relacionadas à regulação emocional. Olha que importante a meditação. À medida que avançamos neste capítulo, exploraremos as técnicas específicas para gerenciar as emoções e como integrá-la à vida cotidiana. Compreender que nossas emoções influenciam nossa saúde nos prepara para adotar uma abordagem mais holística em relação ao bem-estar. Então, é uma abordagem como um todo em relação ao bem-estar. Reconhecer que somos responsáveis por nossas emoções e, portanto, por nossa saúde. É um passo poderoso na jornada rumo à plenitude. Bom, esse é o capítulo que eu vou ler agora. Bom, voltando aqui. Então, agora eu vou ler um capítulo do outro livro, que também tá... Esse aqui já tá pronto, né? Esse que eu li pra vocês aqui já tá pronto. E esse aqui é um protótipo, tá? É um protótipo que tá em andamento aqui, a montagem toda dele, né? Mas, então aqui também, agora vamos ver dentro da Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre a alimentação para o ser humano, né? Como que a alimentação influencia aí no ser humano, tá? Então, eu vou ler o capítulo 22 desse livro. Ele também, deixa eu ver aqui... Depois eu falo o nome dele, que ele ainda não tá pronto, então depois eu falo o nome dele para vocês. Então vamos falar. Alimentação e saúde, honrando o corpo que Deus me deu, né? Então vamos lá para a parte da Bíblia. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então tem lá em 1 Coríntios 6:19, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Você sabia disso? Que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Como que você está cuidando do templo do Espírito Santo que Deus te deu? Para viver uma vida mais saudável, para viver uma vida mais alegre, para ter mais força, energia e disposição diária, para você poder usufruir das maravilhas que Deus deixou aqui na terra para nós. Né? Em Isaías 1:19 está escrito assim: comereis o melhor dessa terra. O alimento é mais do que a nutrição física.
Ele é uma forma de cuidar do nosso templo que recebemos de Deus e de renovar a energia vital e até restaurar padrões emocionais e espirituais desequilibrados. Olha como o alimento influencia nas nossas emoções. Comer com consciência é a consciência de que o alimento está me fazendo mal ou bem. Então, comer com consciência de que aquele alimento vai ser bom para o meu corpo, isso é muito crucial também na nossa alimentação do dia a dia. Então, comer com consciência é um ato de amor próprio e também um ato espiritual, que você está honrando o seu corpo, cuidando do templo do Espírito Santo. E comer com consciência é um ato de gratidão. Quando nos alimentamos sem presença, ali no automático, sem presença sem a consciência do que eu estou colocando dentro do meu corpo. Então você faz aquele alimento do dia a dia ou come em lugares, né? Vou comer qualquer coisa agora na hora do almoço ou na hora do café e come algo de errado. Depois fica se sentindo pesado, estufado, estressado, dá dor de cabeça, né? Então isso é comer sem presença, porque você não está focado no que tá te fazendo bem. Vou comer qualquer coisa e tá bom, depois eu faço algo melhor para mim. Não, você tem que comer com presença, né, com consciência todos os dias, tá? Então, comer no automático ali, às vezes a pessoa tá comendo no automático, então depois ela come errado, daí ela fica com culpa, ela come em excesso, né? E ao agirmos desse jeito, a gente acaba desalinhando o cuidado, né? A gente acaba criando um desalinhamento com o espírito, com a nossa mente. Então, tudo que eu mando para dentro do meu intestino vai influenciar na minha mente. Então, por que vai influenciar? Se eu comer errado, pode causar estresse, pode desequilibrar meu intestino, né? Minha flora intestinal, a minha microbioma. E isso interfere entre eixo do intestino cérebro. Né? Pode até causar depressão se eu tiver com uma alimentação errada, né? Depressão, ansiedade, estresse. Então, olha o quanto é importante a alimentação com consciência no nosso dia a dia. E também obesidade, né? Então, quando nós comemos em paz, com moderação, com gratidão e escolhendo o que realmente nos nutre, estamos respeitando e vivendo em obediência ao princípio e equilíbrio. Como os alimentos afetam a nossa mente e espírito, você sabe? Então, os alimentos eles têm vibração energética. E quanto mais natural, vivo e puro, maior a sua capacidade de prover a nutrição, de prover clareza mental, de prover força vital, de prover regeneração celular, né, de restauração no seu corpo físico diariamente, né? Aqui. E também traz mais leveza emocional, conexão espiritual. Eu mesmo, né, tenho vídeos ali anteriores, aqui mesmo no meu canal, falando sobre a fibromialgia. Graças a Deus, eu já me livrei da fibromialgia. E só quem passa por ela sabe a dor e os desequilíbrios que sente, tanto psicológico, quanto emocional, quanto físicos. Parece que você está sendo sugada e torcida todos os dias, né? Mas tudo isso é por conta dos desequilíbrios emocionais, dos desequilíbrios alimentares, dos desequilíbrios físicos, né? E eu lembro que eu tive problemas intestinais, com síndrome do intestino irritável desde os meus 15 anos de idade. E eu sempre sofri com a alimentação, então
Muitas coisas que eu comia, eu identificava, eu marcava. E realmente hoje, tratando, né, os desequilíbrios por trás dessa doença da fibromialgia, é exatamente aquilo que eu identificava e marcava que faz mal para as pessoas que têm esse desequilíbrio da microbioma, né? E que causa todo esse estrago. Então, e como eu senti bem quando eu fiquei 18 anos sem comer todos esses alimentos que me faziam mal, eu me senti muito bem quando eu retirei. Mas teve uma época que veio aí vários problemas familiares, a ansiedade bateu, eu comecei a comer tudo de novo e aí os problemas voltaram. E voltaram muito pior do que antes. Por quê? Porque aí veio a desbiose intestinal, antes era só uma irritação, depois veio a desbiose intestinal, que já era desequilíbrio, já estava tudo ligado com o meu processo de saúde desde os 15 anos de idade. O intestino não funcionava direito, então eu tomava antibiótico, eu tomava laxante, comia errado, comia os alimentos que não podia e depois passava mal e até desmaiava. E ali o meu eixo entre cérebro, intestino e cérebro já estava em desequilíbrio total. Até que, há 2 anos atrás, eu passei por depressão, síndrome de burnout, deu problema visual, né? Deu... que mais? Síndrome de Hashimoto, fibromialgia. Antes eu tinha mialgia, depois veio a fibromialgia, que é aquela dor que parece que tá torcendo você inteira, assim, igual a gente torce uma roupa, né? Síndrome das pernas inquietas. Então vieram, né, crises de ansiedade, crises de pânico, e muitas outras coisas que ali está por trás das doenças inflamatórias, crônicas e autoimunes. E só não cheguei no lúpus porque eu desliguei a epigenética da fibromialgia a tempo, né? E a epigenética da síndrome do intestino irritável foi desligada a tempo, por isso não cheguei no lúpus, mas eu cheguei a ficar com problemas, alergias, né? Então, aquelas placas de alergias no rosto, nas pernas principalmente, era no rosto, no rosto, pernas e braço, né? Cotovelo, joelho, aqui também nos ombros, né? Então, era tudo causas do desequilíbrio entre cérebro e intestino e por que esse desequilíbrio? Desequilíbrio da alimentação. Então vejam que como a alimentação influencia sim no nosso dia a dia, né? Então aqui voltando. Então você pode, né? Então o alimento funcional, quando eu tirei os alimentos ruins, eu me senti muito mais leveza no dia a dia, muito mais vontade para fazer as coisas, vontade de viver, né? E uma conexão espiritual muito maior, uma leveza muito maior, né? Então agora aqui falando sobre os alimentos industrializados, artificiais em excesso, eles carregam não apenas toxinas físicas, mas podem gerar confusão, confusão mental, irritação e cansaço mental, tá? O que priorizar em uma alimentação consciente, né? Então, alimentos naturais, frutas, legumes, sementes, raízes, água em abundância, que a água é fonte de energia também, uma água boa, uma água tratada, né? Uma água aí mineralizada, ionizada. Mastigação também com consciência, né? Que é você ter prazer de mastigar aquele alimento. Então, mastigação lenta, né? Com presença, né, na hora de comer, tá ali focado, né? Que você está se nutrindo do seu corpo. Também reduzir o açúcar, excesso de sal, frituras e ultraprocessados. E a oração antes das refeições é muito importante, né? Abençoando os alimentos e também o corpo, tá? Ali vamos falar sobre espiritualidade na mesa também, né? Yahushua, que nós conhecemos como Jesus, ele comia com os discípulos e ele multiplicava os pães, né? E os peixes também, e partilhava refeições com gratidão, né? Então, os alimentos sempre esteve ligado ao relacionamento, à abundância e à presença de Deus. Então, quando a gente se senta na mesa com a família, sempre o agradecer antes é maravilhoso, né? Abençoar e conversar coisas boas, né? Para trazer momentos bons
Porque se você se senta em uma mesa tóxica, uma mesa onde tem contenda, tem brigas, aquilo vai te causar problemas alimentares depois, porque o teu cérebro vai linkar aquele alimento com o evento traumático, né? Com o evento abusivo. Então, sempre orar, abençoar, né? E agradecer. Então, você pode transformar a sua alimentação também em um momento de silêncio e conexão, né? Ali você come, fica pensando se você está sozinho, né? Ali se você está numa mesa sozinha, comendo um dia que você, vamos dizer, que você está sozinho. Então, comer ali com a sua presença, né? Que é o estado consciente. E pensar nas coisas boas da vida, pensar nas coisas positivas, né? Em silêncio e conexão, né? Oração e escuta interior. A oração é a forma de pensamentos, ali é a sua escuta interior, o que está se passando na sua mente naquele momento. E também comer com amor e cuidado, tá? Então aqui um conselho espiritual que também está nesse capítulo é alimentar-se com consciência, honrar o corpo e a criação divina, porque o que você come afeta o seu humor, seus pensamentos e sua energia espiritual. Escolha alimentos que sustentam seu propósito, não apenas que preenche o seu estômago. Olha só, qual é o seu propósito? Comer coisas doces? Trazer aquele momento de prazer no docinho? E depois ter uma vida sedentária e de obesidade e de doenças? Ou seu propósito é se alimentar nutrindo para viver uma vida plena, com bom humor, com alegria, com satisfação, com energia, com movimentação, com ação, né? E alegria de viver. Então, escolha alimentos que sustentam o seu propósito, né? Então, qual é o seu propósito? E também, né? O meu propósito nesse momento é ter energia, chegar na minha saúde plena, que é o equilíbrio do meu corpo, o meu peso ideal, meu corpo ideal, né? Também na modelagem do meu corpo, né? Porque eu vivia uma vida sedentária quando eu sofri a depressão e o estresse crônico, quando cheguei no burnout também, e crise de ansiedade e pânico, eu queria tudo que era docinho. E aí ganhei alguns quilinhos a mais e quando eu manifestei a minha presença, que é a minha mente consciente, e detectar o que eu estava fazendo comigo, veio aquele estalo assim, hora de mudar, hora de fazer alguma coisa por mim, hora de me amar, hora de mudar a chave, né? E você? O que está esperando para mudar a sua chave, né? Para ter uma vida com mais movimentação, exercício, sair do sedentarismo? Qual é a sua prioridade? Né? Porque a felicidade, eu digo que ela começa dentro de nós. E aonde que ela começa? Nas formas, pensamentos e também no intestino. Então veja sempre o eixo entre intestino e cérebro sempre tem que estar equilibrado. Se não tiver equilibrado, vai desequilibrar o psicológico também, tá? Então, aqui mais um conselho, faça uma refeição com atenção plena e antes de comer, ore, que é o que a gente já falou sobre isso. E para fechar o capítulo, veja o quanto o livro é bom, gente. Ele traz a consciência do que você precisa mudar, tá bom? Para fechar o capítulo aqui, um outro conselho. Sempre agradeça, né? Então, agradeça o seu templo, que é o corpo do Espírito Santo, né? E com amor, com gratidão e com sabedoria. Bom, esse assunto me veio à cabeça hoje, né, por conta de toda a situação que eu vejo aí muitas mulheres passando também. Muitas pessoas têm a síndrome do intestino irritável e não sabem o quanto as formas, pensamentos, os eventos traumáticos e a alimentação geram desequilíbrio no corpo. E isso reflete como dor, né, como desalinhamento. E então fica aí toda essa dica para você.
Para mais informações sobre esse meu livro que já está pronto aqui, se você quiser encomendar, entre em contato, tá? Que eu estarei enviando para você. Deixa o seu contato aqui embaixo, né? E toca aí no sininho para você receber mais notificações. Curte, compartilha, compre quem precisa ter mais também compreensão e consciência do que está fazendo consigo mesmo no dia a dia. E até mais!